Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Filipe Neri, que recebeu nada mais, nada menos do que a honra de ser chamado o apóstolo de Roma. Ou seja, São Filipe Neri viveu no século XVI, ou seja, viveu 16 séculos depois que São Pedro e São Paulo derramaram seu sangue para, com esse sangue, consagrar a cidade de Roma como centro do cristianismo. E, no entanto, durante esse longo tempo dos 16 séculos, Roma miseravelmente tinha se transformado, numa cidade de ruínas. Não somente ruínas físicas, por causa de tudo aquilo que os bárbaros fizeram na cidade. Vocês imaginem que Roma, na época de São Pedro, ela era uma cidade de 1 milhão de habitantes. E na época de São Filipe Neri, era uma cidadezinha de 100 mil habitantes. Então você imagina só, a coisa mudou de proporção enormemente. E era uma cidade em forte expansão urbanística, porque as pessoas estavam voltando para a cidade, saindo do campo, indo para morar novamente em Roma, porque Roma vivia um período de paz e de certa prosperidade. Mas com tudo isso, é evidente que Roma também sofria os males desse tipo de movimentação demográfica, ou seja, o fato de que havia muito desemprego, havia pessoas passando fome, crianças abandonadas nas ruas e, sobretudo, a miséria maior. Roma estava lotada, abarrotada de gente sem instrução religiosa. A grande cidade de Roma, capital do cristianismo, estava se transformando na capital do paganismo. Ou seja, a vida de santidade tinha sido esquecida. E o escândalo maior é que a santidade não era vivida na época de São Filipe Neri, principalmente pelos papas e pelos cardeais e bispos. Havia toda uma miséria de prelados importantes na igreja, com filhos, amantes, vida dupla e muita falta de fé. São Filipe Neri chegou na cidade de Roma não querendo ser padre, mas querendo simplesmente viver uma vida de santidade e se entregar a Jesus. Estava muito longe da cabeça de São Filipe Neri e do coração dele essa ideia de ser padre. Ele chegou em Roma querendo fazer penitência, fazendo peregrinações, ele visitava os túmulos dos apóstolos, Foi com São Filipe Neri que surgiu, por exemplo, a tradição de visitar as 7 grandes basílicas de Roma, e com ele que começou a surgir uma devoção pelas catacumbas, aqueles antigos cemitérios cristãos onde muitos mártires tinham sido enterrados. Tudo isso estava muito abandonado. São Filipe Neri começa a fazer essas peregrinações, ainda como leigo, a juntar um pequeno grupinho de discípulos para viver esse seu tempo de entrega a Deus, querer ser de Jesus, querer amar Jesus e morrer como mártir, querer ser verdadeiramente de Cristo. E foi aí que ele, com seus 30 anos de idade, viveu aquele fenômeno extraordinário do milagre de Pentecostes. Ele, que era somente um leigo, estando nas catacumbas de São Sebastião, em Roma, na vigília de Pentecostes, viu uma bola de fogo que veio na sua direção. E essa bola de fogo entrou pela boca dele e fez com que o seu coração crescesse. O coração de São Filipe Neri aumentou de tamanho a tal ponto que quebrou 2 costelas. Nós ficamos sabendo disso depois que ele, morto, foram fazer a autópsia do corpo dele e descobriram que havia, sim, ali
2 costelas quebradas e o seu coração com uma cicatrização que mais parecia uma cauterização de fogo. Esse fenômeno extraordinário do Espírito Santo que veio sobre São Filipe Neri era Deus que estava ali fazendo literalmente um novo Pentecostes para que a sua cidade de Roma fosse mais uma vez evangelizada. São Filipe Neri foi convencido pelo seu diretor espiritual a aceitar o sacerdócio. Ele foi ordenado padre e começou a evangelizar a cidade de Roma outra vez. Para isso ele teve que enfrentar muita dificuldade, inveja de cardeais, perseguições, calúnias. Todo tipo de maldade foi feita contra ele. No entanto, ele não desistiu. Com uma bondade, com um bom humor extraordinário, né? Desses santos sanguíneos, bem-humorados, cheios de alegria, ele conseguiu cativar as pessoas e levá-las para Deus. Aos poucos, foi se fazendo amigo também de cardeais até que se tornaram papas. Discípulos de São Filipe Neri se tornaram papas. Mas ele não se deixou seduzir pelas vaidades do mundo. 2 papas, por 2 vezes seguidas, tentaram fazer São Filipe Neri cardeal. E a resposta dele foi sempre: preferisco il paradiso. Eu prefiro o paraíso. E não aceitou o cardinalato. Morreu como simples sacerdote. Se é que a gente pode dizer que existe simplicidade na missão altíssima e santíssima de ser sacerdote. São Filipe Neri, nos seus últimos dias de vida, depois de uma longa vida de evangelização, de muitas confissões, de fazer com que os pecadores largassem a sua vida de maus feitos, de trazer as pessoas para Cristo, nos seus últimos dias viveu um tempo mais recolhido de oração e pediu ao Papa a autorização para viver um tempo em que ele pudesse celebrar missa na sua capela privada. São Filipe Neri celebrava missa, depois que ele comungava, ainda durante a missa, o coroinha ia lá, apagava as velas, deixava uma velinha acesa do lado, fechava a cortina e deixava ele. E tinha a missão, a instrução que São Filipe dava para o coroinha é essa: olha, eu comungo e você volta em meia hora. Você bate. Se eu responder, você abre a cortina. Se eu não responder, você volta meia hora depois. E assim ele ficava, né? E viveu misticamente os seus últimos dias de vida, comungando dessa maneira, em êxtases maravilhosos, numa caridade cada vez mais ardente, cada vez mais extraordinária. De fato, São Filipe Neri merece o título de apóstolo de Roma. Por quê? Porque ele nos mostra como é que é feito o apostolado. O apostolado não é feito na base do poder humano. O verdadeiro apostolado é feito pela ação do Espírito Santo. É feito por aquilo que o Espírito Santo faz em nós e nos transforma. Nós vemos nesse grande apóstolo, homem movido pelo Espírito Santo, São Filipe Neri, um modelo daquela alegria que habita os corações quando o Espírito Santo está agindo e conduzindo todas as nossas ações. A alegria de se entregar por Cristo e sofrer por Ele com uma capacidade que nós não temos naturalmente. As pessoas olham para o fenômeno extraordinário de Pentecostes e acham que aquilo é simplesmente uma espécie de fenômeno psicológico, mas nada disso. O Espírito Santo vem e vem para nos transformar e nos tornar capazes de agir divinamente, de uma forma que nós nem suspeitaríamos que seríamos capazes. São Filipe Neri, lá do céu, intercede por nós, para que também nós, fazendo nossas penitências, peregrinações, orações, mudanças de vida, possamos alcançar o dom do Espírito Santo
de ser os novos apóstolos que a igreja tanto necessita. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.